Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje nos leva a um hospital onde vidas se cruzam e cicatrizes do passado moldam o presente. Helena, uma enfermeira que carrega as dores de uma perda precoce, e Lucas, um cirurgião marcado por tragédias, vão enfrentar juntos o medo do amor e da perda. Prepare-se para vivenciar uma história onde a cura não é apenas física, mas também emocional. Se inscreva, deixa o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O café estava cheio naquela tarde de quinta-feira, e Camila Souza ajustava os óculos enquanto folheava as anotações de sua última sessão de terapia de casais. Aos 32 anos, ela havia construído uma carreira sólida como psicóloga, especializando-se em ajudar outras pessoas a navegarem pelas complexidades do amor e dos relacionamentos. Irônico, pensava às vezes, como alguém que havia fugido do próprio amor pudesse ser tão eficaz em guiar outros de volta aos braços de quem amavam. O aroma do café expresso misturava-se com o murmúrio das conversas ao redor, criando uma sinfonia urbana que ela havia aprendido a achar reconfortante. Camila sempre escolhia aquele canto específico da cafeteria, próximo à janela que dava para a movimentada Rua Augusta, onde podia observar as pessoas passando apressadas, cada uma carregando suas próprias histórias, seus próprios amores e desamores. Ela não esperava que sua própria história fosse interrompida naquele momento. Camila? A voz a fez congelar. Uma voz que ela conhecia tão bem quanto a própria respiração, mesmo após 6 anos de silêncio. Seus dedos tremeram imperceptivelmente enquanto ela levantava os olhos das anotações, e ali estava ele, Felipe Martins. Mais alto do que ela lembrava, com os cabelos ligeiramente grisalhos nas têmporas, vestindo um terno azul marinho que realçava seus olhos escuros. O tempo havia sido gentil com ele, esculpindo linhas de maturidade em seu rosto que o tornavam ainda mais atraente. Felipe. A palavra saiu como um sussurro, carregada de uma emoção que ela pensava ter enterrado há muito tempo. Posso me sentar? Ele gesticulou para a cadeira vazia à sua frente, e Camila percebeu que suas mãos também tremiam ligeiramente. Ela assentiu, incapaz de encontrar palavras. O coração batia tão forte que tinha certeza de que ele poderia ouvi-lo. Felipe se sentou devagar, como se tivesse medo de que qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele momento frágil. Você está linda, ele disse, e havia uma sinceridade em sua voz que a fez sentir borboletas no estômago, exatamente como aos 26 anos, quando se apaixonou perdidamente por aquele arquiteto ambicioso que tinha o dom de fazer prédios e corações com a mesma dedicação. Obrigada. Camila engoliu em seco. Você também está bem. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com 6 anos de palavras não ditas. Camila observou as mãos dele sobre a mesa, as mesmas mãos que um dia haviam traçado mapas em sua pele, que haviam segurado as suas durante longas caminhadas pelos parques da cidade, que haviam desenhado plantas de casas onde eles poderiam viver juntos. Como você tem passado? Felipe perguntou, quebrando o silêncio. Bem. Muito bem, na verdade. Ela endireitou os ombros, assumindo a postura profissional que havia se tornado sua armadura. Tenho meu próprio consultório agora. Trabalho com terapia de casais. Um sorriso triste cruzou o rosto dele. Terapia de casais. Você sempre foi boa em entender as pessoas, em ajudá-las a se conectarem. Exceto comigo mesma, pensou Camila, mas não disse nada. E você? Como vai a arquitetura? Tenho meu próprio escritório também. Alguns projetos grandes, principalmente edifícios comerciais. Ele pausou, mexendo nervosamente com a alça de sua pasta. Camila, eu sempre quis te encontrar. Sempre pensei em como seria te ver novamente. O estômago dela se contraiu. 6 anos atrás, quando Felipe decidiu aceitar aquela proposta de trabalho em Londres,
Quando escolheu sua carreira, ao invés do que eles tinham construído juntos, Camila sentiu como se um pedaço de si mesma tivesse sido arrancado. Ele havia prometido que seria temporário, que voltaria em 2 anos, que manteriam contato. Mas as ligações ficaram mais raras, as mensagens mais espaçadas, até que um dia, há 5 anos, ele simplesmente parou de responder. Felipe, eu não sei se... Ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Eu sei que eu não tenho o direito de aparecer assim depois de tudo. Mas quando eu te vi entrar aqui, eu não consegui simplesmente deixar passar. Não de novo. De novo? As palavras saíram mais ácidas do que ela pretendia. Ele baixou os olhos. Eu mereço isso. Eu mereço muito mais do que isso, na verdade. Camila sentiu as lágrimas queimando atrás dos olhos. Todas as noites que passou se perguntando o que havia feito de errado. Todos os dias em que se forçou a não checar se ele havia respondido suas mensagens. Toda a dor que ela havia empurrado para um canto escuro de seu coração estava voltando como uma onda. Por que você parou de responder minhas mensagens? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Felipe fechou os olhos, como se a pergunta fosse um golpe físico. Porque eu era um covarde. Porque eu sabia que se continuasse falando com você, se continuasse ouvindo sua voz, eu não conseguiria ficar em Londres. E eu achava que precisava ficar, que precisava provar para mim mesmo que eu era capaz de crescer profissionalmente. E conseguiu? Havia uma ironia amarga em sua voz. Consegui. Ele a encarou novamente. Mas perdi a única coisa que realmente importava no processo. O silêncio voltou a se instalar entre eles. Camila sentia como se estivesse equilibrando-se numa corda bamba emocional. Parte dela queria se levantar e sair. Proteger-se da dor que sabia que viria se permitisse que ele entrasse novamente em sua vida. Mas outra parte, uma parte que ela havia tentado silenciar por anos, sussurrava que talvez, apenas talvez, aquele reencontro significasse algo. Camila, eu posso te ligar? Talvez possamos conversar com mais calma. Eu sei que tenho muito a explicar. Ela o estudou por um longo momento. Ele parecia diferente, mais maduro, com uma vulnerabilidade em seus olhos escuros que ela não lembrava de ter visto antes. Mas também era o mesmo Felipe que havia partido, que havia escolhido deixá-la para trás. Eu não sei, Felipe. Foram 6 anos. Muita coisa mudou. Eu sei. E eu entendo se você não quiser, se você tiver seguido em frente, se houver alguém... Não há ninguém. As palavras saíram antes que ela pudesse pensá-las. Felipe levantou os olhos, surpreso, e ela sentiu o rosto esquentar. Quer dizer, eu me concentrei no trabalho. Um lampejo de algo passou pelos olhos dele. Esperança, talvez. Então, posso te ligar? Camila hesitou. Cada fibra racional de seu ser gritava para ela dizer não, para proteger seu coração que havia levado tanto tempo para cicatrizar. Mas quando olhou nos olhos dele, viu o mesmo homem por quem havia se apaixonado. E também viu algo novo, arrependimento, maturidade e uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Tudo bem. Ela sussurrou, escrevendo seu número num guardanapo. Mas Felipe... Se você for embora de novo, se você desaparecer, eu não vou conseguir uma segunda vez. Ele pegou o guardanapo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu não vou embora, Camila. Nunca mais. 3 dias se passaram antes que Felipe ligasse. 3 dias em que Camila oscilou entre a esperança e o medo, checando o telefone compulsivamente e depois se repreendendo por isso. Quando ele finalmente ligou, numa manhã de segunda-feira, ela estava no consultório entre uma sessão e outra. Oi. Sua voz soava nervosa pelo telefone. Oi. Ela respondeu, sentindo o coração acelerar. Eu estava pensando, que tal jantarmos juntos? Aquele restaurante italiano na Vila Madalena ainda existe? Camila sorriu involuntariamente. Era lá que eles costumavam ir em datas especiais, onde haviam comemorado o 1º aniversário de namoro, onde ele havia dito que a amava pela primeira vez.
Ainda existe. Hoje à noite, às 8, ela fechou os olhos, sabendo que estava prestes a pular de um penhasco emocional. Tudo bem, o restaurante estava exatamente como ela lembrava. Luzes baixas, música suave, o aroma de manjericão e alho no ar. Felipe já estava lá quando ela chegou, vestindo uma camisa branca simples que realçava seu bronzeado leve. Ele se levantou quando a viu, e por um momento, foi como se os anos não tivessem passado. "Você está linda", ele disse, puxando a cadeira para ela. Camila havia escolhido um vestido azul marinho, simples mas elegante, e havia passado mais tempo se arrumando do que gostaria de admitir. "Obrigada." Eles pediram o vinho que costumavam dividir, um Chianti que havia se tornado o vinho deles anos atrás. Quando o garçom se afastou, Felipe a encarou com uma intensidade que a fez se sentir nua. "Camila, eu preciso te contar tudo. Sobre Londres, sobre por que eu parei de responder, sobre esses anos todos." Ela assentiu, preparando-se emocionalmente. "Quando eu cheguei lá, eu estava apavorado. Não da oportunidade profissional, mas do que isso significava para nós. Eu sabia que a distância seria difícil, mas eu pensava que éramos fortes o suficiente para superar. E não éramos? Não éramos. O problema não era com você, era comigo." Ele pausou, tomando um gole do vinho. "Nos primeiros meses eu ligava para você todos os dias, e era a melhor parte do meu dia, mas também era a pior. Porque eu ouvia sua voz e sabia que não estava lá para te abraçar quando você havia tido um dia difícil, ou para dividir uma pizza assistindo aqueles filmes ruins que você adora." Camila sorriu tristemente. Ela ainda assistia filmes ruins nas noites de sexta, mas sozinha. "Eu comecei a sentir que estava sendo egoísta, te mantendo numa situação que não era justa para você. Você merecia alguém que estivesse lá, presente, não apenas uma voz no telefone. Mas essa deveria ter sido minha escolha, Felipe." A voz dela saiu mais emocionada do que ela pretendia. Eu sei disso agora. Mas na época, eu achava que estava fazendo a coisa certa. Eu parei de responder porque pensei que seria mais fácil para você seguir em frente se não houvesse essa conexão constante comigo." "Mais fácil?" Camila sentiu a raiva borbulhando. "Você acha que foi mais fácil passar meses me perguntando o que eu havia feito de errado? Pensando que você havia simplesmente parado de me amar?" Felipe fechou os olhos, e quando os abriu, havia lágrimas neles. "Eu nunca parei de te amar, Camila. Nem por um segundo." Isso tornou tudo ainda mais difícil. O silêncio se instalou entre eles novamente. Camila sentia as emoções se chocando dentro dela, como ondas numa tempestade. Raiva, dor, amor, esperança. Tudo misturado numa confusão que a deixava tonta. "E agora?" ela perguntou finalmente. "Por que voltou?" "Porque há 3 anos, quando finalmente consegui o projeto que havia ido buscar, quando conquistei tudo o que pensava que queria, eu me dei conta de que nada disso significava nada, sem você para dividir. Eu voltei para o Brasil faz 2 anos, Camila. Levei esse tempo todo para juntar coragem de te procurar." 2 anos? Ela o encarou incrédula. "Eu sabia que havia machucado você. Eu sabia que talvez fosse tarde demais. Mas eu não conseguia parar de pensar em você, de me perguntar se você estava bem, se era feliz, se havia encontrado alguém que te amasse como você merece ser amada. E se eu tivesse encontrado?" Felipe sorriu tristemente. "Então eu ficaria feliz por você, mesmo que isso me matasse por dentro." A sinceridade em sua voz tocou algo profundo em Camila. Ela o conhecia bem o suficiente para saber quando ele estava sendo completamente honesto. E naquele momento, ele estava se abrindo de uma forma que ela nunca havia visto antes. "Felipe..." ela começou, mas ele levantou a mão gentilmente. "Deixa eu terminar, por favor. Eu preciso que você saiba que eu não estou aqui esperando que você me perdoe imediatamente, ou que voltemos a ser o que éramos. Eu sei que machuquei você demais para isso, mas eu estou aqui porque ainda te amo.
E porque acredito que talvez, se você me der uma chance, possamos construir algo novo. Algo melhor do que tínhamos antes. Camila sentiu as lágrimas descendo pelo rosto. Todas as barreiras que ela havia construído ao redor de seu coração nos últimos anos pareciam estar desmoronando. Eu tenho medo, Felipe. Ela sussurrou. Eu tenho medo de me abrir novamente e você ir embora de novo. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando gentilmente a dela. Eu também tenho medo. Tenho medo de que seja tarde demais, de que eu tenha perdido você para sempre. Mas eu prefiro tentar e falhar do que passar o resto da minha vida me perguntando, e se? Camila olhou para as mãos deles, entrelaçadas sobre a mesa. Sentia-se como se estivesse numa encruzilhada emocional. Uma parte dela queria puxar a mão para longe, se proteger, manter as defesas erguidas. Mas outra parte, uma parte que havia ficado adormecida por anos, estava despertando. O que você quer de mim, Felipe? Ela perguntou, finalmente encontrando sua voz. Eu quero a chance de te mostrar que mudei, que amadureci. Quero a oportunidade de te conhecer novamente, de descobrir quem você se tornou nesses anos. E eu quero que você me conheça também, porque eu não sou mais o mesmo homem que partiu 6 anos atrás. Como posso ter certeza disso? Você não pode. Ele apertou gentilmente a mão dela. É um ato de fé, para os dois. Nas semanas que se seguiram, Felipe passou a fazer parte da rotina de Camila de uma forma cautelosa, respeitosa. Ele a chamava para almoços simples, caminhadas no parque, conversas em cafeterias. Nunca pressionava, nunca assumia mais intimidade do que ela estava disposta a dar. Era numa dessas caminhadas, num sábado à tarde no Parque Ibirapuera, que Camila finalmente começou a baixar a guarda. Você se lembra da nossa primeira briga? Felipe perguntou, chutando uma folha seca no caminho. Camila riu. Claro. Você havia esquecido nosso primeiro mês de namoro e marcou uma reunião no mesmo horário do nosso jantar. E você ficou tão brava que não falou comigo por 3 dias. Eu tinha direito. Era importante para mim. Eu sei. E na época eu não entendi por quê. Eu achava que era só um jantar. Felipe parou de caminhar e a encarou. Agora eu entendo. Não era sobre o jantar. Era sobre você sentir que era uma prioridade na minha vida. Camila sentiu algo se mexer em seu peito. E era sobre você demonstrar que se importava com as coisas que eram importantes para mim. Exatamente. Ele sorriu tristemente. Eu era muito focado em grandes gestos, em grandes demonstrações de amor. Mas eu perdia os pequenos momentos, as pequenas formas de mostrar que você era importante. Eles voltaram a caminhar em silêncio. Camila pensou nas várias vezes em que havia tentado explicar para Felipe como gestos simples, lembrar de uma data importante, notar quando ela estava triste, perguntar como havia sido seu dia, significavam mais para ela do que flores caras ou presentes elaborados. Você mudou mesmo, ela disse finalmente. Como assim? O Felipe de 6 anos atrás nunca teria feito essa conexão. Ele teria dito que foi só um esquecimento, que eu estava sendo dramática. Felipe parou novamente, e desta vez se virou completamente para ela. Camila, eu passei 6 anos pensando em todas as vezes que te decepcionei, em todos os momentos em que falhei em ser o parceiro que você merecia. Quando você ama alguém de verdade, quando perde essa pessoa, você aprende. Às vezes da forma mais dolorosa possível. Havia algo na intensidade de seu olhar que fez o coração de Camila acelerar. Ela se deu conta de que estava se apaixonando novamente, ou talvez admitindo para si mesma que nunca havia parado de amar aquele homem. Felipe, Ela começou, mas foi interrompida pelo toque do telefone dele. Ele olhou para a tela e franziu o senho. Desculpa, é do escritório. Deve ser importante se estão ligando no sábado. Camila assentiu, observando enquanto ele atendia. Mas conforme a conversa se desenrolava, ela viu a expressão dele mudando. Excitação, ansiedade e algo que ela reconheceu muito bem: ambição. Sim, eu entendo. É uma oportunidade incrível.
Ele estava dizendo: quando precisa da resposta? Segunda-feira? Tudo bem, eu vou pensar e te dou um retorno. Ele desligou o telefone e ficou parado por um momento, parecendo processar o que havia acabado de ouvir. O que foi? Camila perguntou, embora parte dela já soubesse que não ia gostar da resposta. Era sobre um projeto grande, muito grande. Ele a encarou, e ela viu o conflito em seus olhos. Eles querem que eu lidere o projeto de um complexo empresarial em Dubai. Seria por 2 anos, com possibilidade de extensão. O mundo de Camila pareceu parar. Era a mesma história de novo. A mesma escolha. E de repente, ela se sentiu como se tivesse 26 anos novamente, ouvindo Felipe explicar por que Londres era importante para a carreira dele. Dubai. Ela repetiu, sua voz soando distante até para ela mesma. Camila. Ele estendeu a mão para ela, mas ela se afastou. Você vai aceitar. Não era uma pergunta. Eu não sei. Eu não pensei. Quando atendi o telefone, eu nem estava pensando na possibilidade. Mas é realmente uma oportunidade única. Camila sentiu as lágrimas queimando nos olhos. É claro que é, sempre é. Camila, por favor, deixa eu explicar. Não precisa explicar, Felipe. Eu entendo perfeitamente. Ela começou a se afastar dele. É exatamente como da última vez. Sua carreira sempre vai vir em primeiro lugar. Não é assim. Ele a seguiu. Desta vez é diferente. Como? Ela se virou para ele, e as lágrimas já desciam livremente por seu rosto. Como é diferente, Felipe? Porque parece exatamente a mesma coisa. Você aparece na minha vida, me faz acreditar que mudou, que desta vez vai ser diferente, e então surge uma oportunidade profissional e eu volto a ser opcional. Você não é opcional. Você nunca foi opcional. Então por que está considerando? A voz dela saiu mais alta do que pretendia, fazendo algumas pessoas no parque olharem na direção deles. Se eu não sou opcional, por que não disse imediatamente que não ia aceitar? Felipe ficou em silêncio, e esse silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra poderia ser. É isso. Camila balançou a cabeça. Eu fui idiota em acreditar que as coisas poderiam ser diferentes. Ela começou a se afastar, mas Felipe a segurou pelo braço gentilmente. Camila, por favor, me dá uma chance de processar isso, de pensar. Pensar no que, Felipe? Ela o encarou e havia uma dor em seus olhos que o fez recuar. Se você tem que pensar, se não foi um não imediato, então você já tem sua resposta. E eu tenho a minha. Ela se soltou de seu toque e começou a caminhar em direção à saída do parque. Felipe ficou parado, observando-a ir embora, sentindo como se seu mundo estivesse desmoronando novamente. 3 dias se passaram sem que eles se falassem. 3 dias em que Camila se jogou no trabalho, atendendo pacientes, escrevendo relatórios, fazendo qualquer coisa para não pensar em Felipe e na expressão em seu rosto quando recebeu aquela ligação. 3 dias em que ela se repreendeu por ter baixado a guarda, por ter acreditado que as pessoas realmente mudavam. Foi Marcela, sua melhor amiga e confidente de sempre, que finalmente a forçou a enfrentar a situação. Você está sendo teimosa, Marcela disse, sentada no sofá do apartamento de Camila numa quarta-feira à noite, uma taça de vinho na mão. Eu estou me protegendo, Camila retrucou, tomando um gole generoso de seu próprio vinho. Você está fugindo. Ele recebeu uma proposta de trabalho em Dubai, Marcela. Dubai! E a primeira reação dele não foi: não, obrigado, tenho algo muito mais importante aqui. Foi: deixa eu pensar. E talvez ele precise mesmo pensar. Talvez ele esteja tentando descobrir como fazer as duas coisas funcionarem. Camila riu amargamente. As duas coisas? Eu não sou uma coisa, Marcela. Não sou um item numa lista de prós e contras. Não é isso que eu quis dizer e você sabe disso. Marcela se inclinou para a frente. Camila, você está com medo. Você está apavorada de se abrir novamente e ele te machucar. Então você está sabotando antes que isso aconteça. Eu não estou sabotando nada.
Estou sendo realista. Você está sendo covarde. As palavras de Marcela atingiram Camila como um tapa. Ela se levantou abruptamente do sofá. Como você pode dizer isso? Eu que fui abandonada. Eu que fui deixada para trás. E agora você está fazendo a mesma coisa com ele. É completamente diferente. É? Marcela também se levantou. Ele te disse que mudou. Te mostrou nas últimas semanas que amadureceu. E na primeira dificuldade você sai correndo. Você nem deu a ele a chance de explicar o que estava pensando, quais eram as opções. Camila sentiu as lágrimas chegando novamente. Eu não posso passar por isso de novo, Marcela. Eu não posso. Marcela se aproximou e a abraçou. Eu sei que você está com medo, mas minha querida, se você não se permitir arriscar, você vai passar o resto da vida se perguntando: e se? Você merece mais do que isso. Vocês dois merecem mais do que isso. Na manhã seguinte, Camila estava no consultório quando sua secretária anunciou que havia alguém para vê-la. Não tenho nenhum paciente marcado até às 10. Camila disse, checando sua agenda. Ele disse que é pessoal, Felipe Martins. O coração de Camila disparou. Mande ele entrar. Felipe entrou no consultório parecendo como se não tivesse dormido em dias. Suas roupas estavam amarrotadas. Havia uma barba por fazer em seu rosto, e seus olhos estavam vermelhos. Oi. Ele disse simplesmente. Oi. Eles ficaram parados, se encarando por um longo momento. Finalmente, Felipe quebrou o silêncio. Eu disse não. O quê? Para Dubai. Eu disse não. Ele se aproximou dela. Na verdade, eu nem precisei pensar tanto assim. Quando eu te vi se afastando no parque, quando eu vi a dor nos seus olhos, eu soube imediatamente qual era a minha resposta. Camila sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter a compostura. Felipe, você não pode tomar uma decisão dessas por minha causa. Você vai acabar se ressentindo. Eu não tomei por sua causa. Ele a interrompeu. Bem, não só por sua causa. Eu tomei por nós. Pela primeira vez na minha vida eu entendi realmente o que significa ter prioridades certas. Ele se aproximou mais, e Camila sentiu o perfume dele. Aquele mesmo perfume que costumava deixá-la tonta anos atrás. Camila, eu passei 6 anos conquistando tudo o que achava que queria. Construí uma carreira internacional, ganhei prêmios, reconhecimento, dinheiro. E no final de cada dia, quando eu voltava para casa, não havia ninguém lá para dividir essas conquistas comigo. Não havia ninguém que se importasse realmente se eu havia tido um bom dia ou não. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Camila. Eu não quero mais conquistas vazias. Eu quero uma vida real, com a pessoa que eu amo. E se isso significa abrir mão de oportunidades profissionais, então que seja. Porque nenhuma oportunidade no mundo vale mais do que ter você na minha vida. Felipe, ela sussurrou. Eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas eu prefiro ter medo ao seu lado do que ser corajoso sozinho. Ele estendeu as mãos para ela. Me dá uma chance, Camila. Uma chance real desta vez. Não para recomeçar de onde paramos, mas para começar algo novo. Algo melhor. Camila olhou para as mãos dele, depois para seus olhos. Viu ali uma determinação que não estava presente 6 anos atrás. Uma maturidade que vinha de ter perdido algo importante e aprendido com isso. Como posso ter certeza de que você não vai mudar de ideia? Que da próxima vez não vai ser diferente? Você não pode, ele disse honestamente. Da mesma forma que eu não posso ter certeza de que você não vai fugir na primeira dificuldade. Mas eu posso te prometer que vou lutar. Que desta vez, quando as coisas ficarem difíceis, eu não vou desistir. Eu vou conversar com você, vou buscar soluções, vou fazer o que for necessário para que a gente funcione. Camila fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Quando os abriu novamente, Felipe estava ali, esperando, vulnerável e esperançoso. Eu também tenho que mudar, ela disse finalmente. Eu tenho que parar de fugir quando tenho medo. Tenho que aprender a confiar novamente.
Então vamos aprender juntos. Ela pegou as mãos dele e foi como se uma eletricidade passasse entre eles. Tudo bem, vamos tentar. Mas, Felipe, se você for embora novamente, se você desistir de nós novamente, eu não vou conseguir me recuperar uma terceira vez. Eu não vou embora. Ele apertou as mãos dela. Nunca mais, eu prometo. E pela primeira vez em 6 anos, quando Felipe a puxou para um abraço, Camila permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, algumas histórias de amor merecem uma segunda chance. Nos meses que se seguiram, Camila e Felipe reconstruíram sua relação com a delicadeza de quem monta um castelo de cartas. Cada momento compartilhado era precioso. Cada conversa uma oportunidade de se conhecerem novamente. Felipe havia mantido sua palavra. Estava presente, atento. E mais importante ainda, estava disposto a falar sobre seus medos, ao invés de simplesmente fugir deles. Era numa tarde de sábado, 3 meses após aquele reencontro no consultório, que Camila percebeu o quanto havia mudado também. Eles estavam na cozinha do apartamento dela, preparando o jantar juntos, algo que costumavam fazer no passado e que agora havia se tornado um ritual sagrado de fim de semana. Felipe cortava os legumes com a precisão de quem desenha plantas arquitetônicas, enquanto Camila temperava o frango. O silêncio entre eles era confortável, pontuado apenas pelo barulho da faca na tábua e pelo chiado da panela no fogo. Era nesses momentos de simplicidade que Camila sentia seu coração se aquietando, permitindo-se finalmente acreditar que aquilo era real. "Você está pensativa", Felipe comentou, olhando para ela por cima dos ombros. "Estou pensando em como tudo isso parece normal." Ela sorriu. "Como se você nunca tivesse saído da minha vida." Ele parou de cortar os legumes e se virou completamente para ela. "Às vezes eu sinto a mesma coisa. E às vezes eu sinto o peso de todos esses anos perdidos." Camila se aproximou dele, limpando as mãos no avental. "Talvez não tenham sido anos perdidos. Talvez tenham sido anos necessários para nos tornarmos as pessoas que precisávamos ser para dar certo desta vez." Felipe a envolveu nos braços, puxando-a para mais perto. "Quando você ficou tão sábia?" "Terapia." Ela riu. "Muita terapia." Eles se beijaram suavemente, e Camila sentiu aquela familiar sensação de estar em casa. Mas desta vez era diferente. Não havia a urgência desesperada do primeiro amor, nem a insegurança que marcara o início do relacionamento anos atrás. Havia uma solidez ali, uma confiança construída sobre cicatrizes curadas e lições aprendidas. O telefone de Felipe tocou, interrompendo o momento. Camila sentiu um aperto familiar no estômago, um reflexo condicionado que ainda não havia conseguido superar. Felipe notou sua atenção imediatamente. "É só minha mãe." Ele mostrou a tela do telefone. "Quer que eu ignore?" "Não, pode atender." Camila forçou um sorriso. "Eu vou terminar aqui." Enquanto Felipe conversava com a mãe na sala, Camila se deu conta de que ainda havia feridas que precisavam cicatrizar completamente. A ansiedade que sentia sempre que o telefone dele tocava. O medo irracional de que cada ligação pudesse ser uma nova oportunidade que o levaria para longe dela novamente. Ela sabia que era irracional, mas o coração às vezes não obedece à razão. Felipe voltou poucos minutos depois, encontrando-a mexendo distraidamente o molho na panela. "Tudo bem?" Ele perguntou, tocando gentilmente seus ombros. "Sim, tudo bem." "Camila." Sua voz era firme, mas gentil. "Eu sei quando você não está bem." "O que foi?" Ela suspirou, desligando o fogo. "É idiota." "Se te incomoda, não é idiota." Ela se virou para ele e Felipe viu a vulnerabilidade em seus olhos. "Eu ainda fico ansiosa quando seu telefone toca. Meu corpo ainda reage como se cada ligação fosse uma ameaça." Felipe fechou os olhos por um momento, claramente sentindo o peso da dor que havia causado. "Eu sinto muito. Não é culpa sua." "Bem, não mais." Ela balançou a cabeça. "É só que algumas marcas levam mais tempo para sarar completamente."
O que posso fazer para ajudar? Era essa a diferença. Camila percebeu. O Felipe de antes teria ficado defensivo. Teria dito que não podia ser culpado para sempre pelos erros do passado. Este Felipe perguntava como podia ajudar. Só continue sendo paciente comigo. Eu vou superar isso. Nós vamos superar isso. Ele a corrigiu beijando sua testa. Juntos. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. O Natal se aproximava e, com ele, a primeira data especial que passariam juntos desde o retorno de Felipe. Camila havia aceitado o convite dele para passar a véspera de Natal com sua família. Um passo que ela sabia ser significativo para ambos. A mãe de Felipe, Dona Helena, a recebeu com o carinho de sempre, mas Camila podia sentir a preocupação velada em seus olhos. Durante a ceia, enquanto a família conversava animadamente, Dona Helena conseguiu um momento a sós com Camila na cozinha. "Posso ser franca com você, querida?" A mulher mais velha perguntou, secando os pratos. "Claro, Dona Helena. Eu sei que meu filho te machucou muito. E eu sei que você tem motivos para ter receios." Ela pausou, encarando Camila diretamente. "Mas eu quero que você saiba que ele não é mais o mesmo homem que partiu há 6 anos. A dor de ter perdido você mudou ele de uma forma que eu nunca havia visto." Camila sentiu os olhos marejarem. "Eu sei que ele mudou. Eu vejo isso todos os dias. Então por que ainda há tristeza nos seus olhos?" A pergunta pegou Camila desprevenida. "Eu não sei se entendo. Minha querida, você pode perdoar alguém e ainda carregar a dor do que aconteceu. Mas para serem verdadeiramente felizes juntos, vocês precisam encontrar uma forma de deixar essa dor ir embora." As palavras de Dona Helena ecoaram na mente de Camila durante os dias seguintes. Ela se deu conta de que, embora tivesse perdoado Felipe, ainda carregava a mágoa como um escudo protetor. Era mais fácil manter a dor como uma barreira do que se arriscar a ser completamente vulnerável novamente. Foi numa tarde de janeiro, quase um ano após o reencontro no café, que tudo mudou. Camila estava no consultório, entre sessões, quando Felipe apareceu sem avisar. Ela logo percebeu que algo estava diferente. Ele parecia nervoso, agitado, com uma energia que ela não conseguia decifrar. "Felipe, o que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa?" "Eu preciso te mostrar uma coisa", ele disse, pegando na mão dela. "Pode sair agora? Eu tenho um paciente em 20 minutos. Por favor, é importante." Havia algo na urgência de sua voz que a fez cancelar a sessão seguinte. Eles desceram até o carro dele e Felipe dirigiu em silêncio pelas ruas de São Paulo. Camila tentou algumas vezes puxar conversa, mas ele parecia perdido em pensamentos. Quando finalmente pararam, Camila se deu conta de que estavam num bairro que ela não conhecia bem, diante de uma casa antiga, mas charmosa, com um jardim que pedia cuidados e uma fachada que tinha potencial para ser linda. "O que é este lugar?" ela perguntou, descendo do carro. "Nossa casa." Felipe disse simplesmente. "Como assim nossa casa?" Ele se virou para ela, e havia uma intensidade em seus olhos que fez o coração de Camila acelerar. "Eu comprei esta casa há 3 meses. Estava esperando o momento certo para te trazer aqui." Camila olhou para a casa novamente, tentando processar o que estava ouvindo. "Felipe, eu não entendo." "Vem, deixa eu te mostrar." Ele pegou na mão dela, guiando-a até a porta da frente. A casa por dentro era maior do que parecia externamente. Havia uma sala ampla com lareiras, uma cozinha espaçosa que dava para um quintal com árvores frutíferas e um escritório que seria perfeito para o consultório particular que Camila sempre sonhara ter. "Felipe, isso é lindo, mas eu não entendo por que você... Porque eu quero uma vida contigo, Camila. Uma vida de verdade." Ele se virou para ela no meio da sala principal. "Não quero mais apartamentos separados, encontros marcados, relacionamento com hora marcada. Quero acordar ao seu lado todos os dias. Quero que você reclame quando eu deixo a toalha molhada no chão. Quero brigar sobre qual filme assistir na Netflix."
As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila. Felipe, eu sei que ainda é cedo. E se você não quiser morar junto agora, tudo bem. Podemos esperar. Mas eu precisava que você soubesse que meus planos incluem você. Todos eles, para sempre. Camila olhou ao redor da casa, imaginando-se vivendo ali, criando memórias naqueles cômodos. E pela primeira vez desde que ele havia voltado à sua vida, permitiu-se visualizar um futuro completo com ele. Tem uma coisa que eu preciso te contar também, ela disse limpando as lágrimas. Felipe pareceu ficar tenso. O quê? Na semana passada, eu recebi uma proposta para dar aulas num programa de mestrado em Barcelona. É uma oportunidade incrível. E há 6 meses eu teria aceitado sem pensar 2 vezes. O rosto de Felipe empalideceu. E agora? Agora eu nem cogitei aceitar. Porque pela primeira vez em anos, eu tenho algo aqui que vale mais do que qualquer oportunidade profissional. Ela se aproximou dele. Eu tenho você. Eu tenho nós. Felipe a puxou para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. Eu te amo tanto, Camila. Tanto que às vezes dói. Eu também te amo. Ela sussurrou contra seu peito. E pela primeira vez desde que você voltou, eu não tenho medo disso. Eles ficaram abraçados no meio da sala vazia, em silêncio, sentindo o peso das palavras que haviam acabado de trocar. Camila se deu conta de que aquele era o momento em que ela finalmente havia deixado ir toda a dor do passado. Não porque havia esquecido, mas porque havia escolhido construir algo novo por cima das ruínas do que tinha sido. Então, Felipe perguntou, afastando-se ligeiramente para olhar em seus olhos. Você quer ver o quarto principal? Eu estava pensando em como você gostaria de decorar. Camila riu, limpando as últimas lágrimas. Quero ver tudo. Cada cantinho desta casa que vai ser nossa. Eles passaram o resto da tarde explorando cada cômodo, fazendo planos, sonhando juntos. Felipe havia pensado em cada detalhe. O escritório com entrada independente para o consultório dela, o jardim que ele sabia que ela adoraria cuidar, a biblioteca onde poderiam passar as noites de domingo lendo juntos. Quando o sol começou a se pôr, eles estavam sentados no degrau da porta dos fundos, observando as árvores frutíferas no quintal. Felipe, Camila disse, apoiando a cabeça no ombro dele. Você se lembra daquela conversa que tivemos anos atrás, sobre como seria nossa vida daqui a 10 anos? Lembro. Você disse que queria uma casa com jardim, um consultório em casa e alguém que chegasse do trabalho perguntando como foi seu dia. E você disse que queria construir a casa dos nossos sonhos com suas próprias mãos. Felipe sorriu. Parece que ambos sabíamos o que queríamos, só não sabíamos como chegar lá. Talvez precisássemos nos perder primeiro para valorizar o que tínhamos. Talvez. Ele beijou o topo da cabeça dela. Mas agora não estamos mais perdidos. 6 meses depois, Camila se mudou para a casa. A mudança foi gradual, carinhosa, como tudo o que eles haviam reconstruído juntos. Primeiro foram suas roupas, depois seus livros, até que um dia ela se deu conta de que não havia mais nada no apartamento antigo que a fizesse querer voltar. A casa se transformou rapidamente num lar. O jardim floresceu sob os cuidados de Camila. O escritório se tornou um consultório acolhedor, onde ela atendia seus pacientes. E as paredes se encheram de fotos de momentos felizes. Jantares com amigos, viagens de fim de semana, tardes preguiçosas no sofá. Foi numa dessas tardes, um sábado de agosto, que Felipe chegou em casa com uma expressão que Camila não conseguiu decifrar. Ela estava na cozinha, preparando o almoço, quando ouviu a porta da frente se fechar. "Oi, amor!" Ela gritou da cozinha. "Como foi a reunião?" Felipe apareceu na porta da cozinha, e Camila imediatamente percebeu que algo estava diferente. Ele tinha uma pasta na mão e uma expressão que misturava nervosismo e excitação. "Camila, preciso conversar com você sobre uma coisa." O estômago dela se contraiu automaticamente. Mesmo após todo esse tempo,
Mesmo com toda a confiança que haviam construído, parte dela ainda entrava em alerta quando ele tinha aquele tom. "O que foi?" ela perguntou, desligando o fogo. Felipe se aproximou, colocando a pasta sobre a bancada. "Você se lembra daquele projeto do complexo empresarial que eu mencionei há alguns meses? O que estou desenvolvendo para o centro da cidade?" "Lembro. Hoje de manhã, o cliente aprovou o projeto final. E eles querem que eu supervisione toda a construção." Ele pausou, encarando-a diretamente. "Camila, este é o projeto da minha carreira. É tudo o que eu sempre sonhei fazer como arquiteto." Camila sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. "Isso é maravilhoso, Felipe. Você merece. Mas tem uma coisa. A construção vai levar 3 anos. E durante esse período, vou ter que viajar muito, supervisionar várias equipes, trabalhar fins de semana." "Tudo bem." A resposta saiu automaticamente, mas Felipe balançou a cabeça. Não está tudo bem. Pelo menos, não ainda." Ele pegou as mãos dela. "Eu não vou aceitar este projeto se isso significar que vamos ter menos tempo juntos. Que nossa relação vai ficar em segundo plano novamente." Camila o encarou surpresa. "Felipe, você não pode recusar o projeto da sua vida por minha causa." "Não é por sua causa. É por nós." Ele apertou as mãos dela. "Por isso que eu quero conversar com você. Entender como podemos fazer isso funcionar. Se você acha que conseguimos administrar, se está disposta a embarcar comigo nessa jornada." Pela primeira vez desde que o relacionamento havia recomeçado, Camila se sentiu verdadeiramente igual. Não era ele tomando uma decisão e a informando depois. Era ele a incluindo na decisão desde o início. "Me conta mais sobre o projeto," ela disse, puxando-o para se sentar à mesa. Felipe abriu a pasta e começou a mostrar os desenhos, explicando cada detalhe com uma paixão que ela há muito não via. Seus olhos brilhavam enquanto descrevia os desafios arquitetônicos, a inovação que o projeto representava, o impacto que teria na cidade. "Felipe, olha só como você fica quando fala deste projeto." Camila sorriu, tocando o rosto dele. "Você precisa aceitar. Mas e se eu começar a viajar muito? E se eu ficar tão absorvido no trabalho que... Então eu vou te dar um puxão de orelha e te lembrar das nossas prioridades." Ela riu. "A diferença é que agora eu sei que posso fazer isso. E você vai me ouvir." Felipe sorriu, mas ainda havia preocupação em seus olhos. "Como você pode ter tanta certeza? Porque durante esses meses morando juntos, você demonstrou todos os dias que eu sou importante para você. Quando você chega em casa, a primeira coisa que faz é me procurar. Quando tem que trabalhar até tarde, você me avisa. Quando estou tendo um dia difícil, você deixa tudo para me ouvir." Ela beijou suas mãos. "Eu confio em você, Felipe. Completamente." As lágrimas apareceram nos olhos dele. "Você não sabe o que essas palavras significam para mim. E você não sabe o que significa para mim poder dizer isso e acreditar completamente." Eles se beijaram por cima da mesa da cozinha, rodeados pelos desenhos do projeto que representava não apenas o futuro profissional de Felipe, mas também um novo teste para a confiança que haviam reconstruído juntos. Felipe aceitou o projeto, e os meses seguintes foram uma dança delicada entre ambição profissional e vida pessoal. Houve dias difíceis, quando as demandas do trabalho ameaçaram engolir todo o tempo livre, quando Camila se sentia solitária mesmo com Felipe em casa, absorvido em plantas e cálculos. Mas houve também dias lindos, quando ele chegava em casa animado com o progresso da obra, quando ela podia ver o orgulho em seus olhos ao mostrar fotos do que estava sendo construído. E mais importante, houve conversas. Muitas conversas. Sobre expectativas, sobre limites, sobre como manter vivo o que tinham construído mesmo com as pressões externas. Uma noite, quase um ano após Felipe ter aceitado o projeto, eles estavam no jardim, observando as estrelas. A construção estava na metade, e Felipe havia acabado de voltar de uma viagem de supervisão que durou uma semana. "Sabe o que eu pensei enquanto estava fora?" Ele disse, abraçando-a por trás. "O quê?"
Que não importa quantos prédios eu construa, quantos projetos eu complete, nada disso vai significar nada se eu não tiver você para dividir comigo. Camila se aninhou mais em seus braços. E eu pensei que você está construindo algo muito maior do que um prédio. Você está construindo um legado. Nós estamos construindo. Ele a corrigiu. Porque você é minha base, Camila. Você é o que me permite sonhar alto sabendo que tenho para onde voltar. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas aproveitando a presença um do outro. Camila pensou em como haviam chegado até ali, em todas as curvas e obstáculos do caminho. Pensou na mulher que ela era 6 anos atrás, apaixonada, mas insegura, e na mulher que se tornara mais forte, mais sábia, mais capaz de amar sem medo. Felipe, ela disse finalmente. Sim, quando eu era mais nova, eu achava que o amor verdadeiro era aquele que funcionava sem esforço, que se fosse o certo, seria fácil. E agora? Agora eu sei que o amor verdadeiro é aquele pelo qual você está disposta a lutar todos os dias. É escolher estar juntos mesmo quando é difícil. É crescer juntos ao invés de crescer separados. Felipe a girou em seus braços para que pudessem se encarar. E você escolhe lutar por nós? Todos os dias. Ela sorriu. E você? Para sempre. Eles se beijaram sob o céu estrelado, no jardim da casa que haviam transformado em lar, rodeados pelas plantas que haviam crescido junto com seu amor. E Camila soube, com uma certeza que vinha das profundezas de sua alma, que algumas histórias de amor são tão fortes que sobrevivem a qualquer tempestade, tão verdadeiras que encontram um jeito de florescer mesmo depois de terem sido dadas como perdidas. Anos depois, quando o projeto de Felipe estava concluído e se tornara um marco na cidade, quando o consultório de Camila estava sempre cheio de casais buscando reconstruir seus relacionamentos, eles ainda se encontravam no jardim nas noites de sábado, falando sobre sonhos e planos, lembrando do caminho que haviam percorrido juntos. E sempre que Camila olhava para Felipe, ainda sentia aquele friozinho na barriga, aquela certeza inexplicável de que, apesar de todos os caminhos que a vida poderia ter tomado, apesar de todas as escolhas que poderiam ter feito diferente, no final, sempre teria sido ele. Sempre foi ele. E sempre seria. Porque algumas pessoas entram na nossa vida para ficar para sempre, mesmo quando parece que se foram. Algumas histórias de amor são mais fortes do que o tempo, mais profundas do que a distância, mais verdadeiras do que qualquer obstáculo que o mundo possa colocar no caminho. E quando você encontra esse tipo de amor, quando você tem a sorte de ter uma segunda chance com a pessoa que foi feita para estar ao seu lado, você descobre que ainda era ela, ainda era ele, ainda era vocês. E sempre foi. Espero que você tenha gostado dessa linda história de amor. Entre vidas que nascem e se vão, entre cicatrizes e medos, o amor encontra um caminho, mesmo quando parece impossível. Não podemos controlar a dor, mas podemos escolher o amor. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.